Hello! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Mariana Brandão, eu sou professora de inglês e também advogada, e eu criei esse canal principalmente para ensinar inglês e unir o propósito cristão. Então, eu ensino inglês com a Bíblia e também falar um pouco sobre a minha rotina. Então, se você já gostar desse vídeo, já se inscreve, já deixa seu like, por favor, para ajudar no meu trabalho a alcançar mais pessoas também. E hoje é o Faith with Fluency, que é esse quadro que eu criei para a gente poder conversar sobre a Bíblia em inglês. E como que funciona esse quadro, se você é novo por aqui? Eu escolho alguns versículos e eu trago para vocês explicando algumas palavras, alguma parte da gramática, o vocabulário, e também a gente comenta um pouco sobre essa passagem. Semana passada eu coloquei nos meus stories uma caixinha de perguntas pedindo indicação de vocês de alguns versículos que gostariam de aprender em inglês. Então, eu vou colocar aqui o primeiro que me foi indicado lá, que é de Coríntios 10, versículo 23, que é aquele famoso do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, sem mais delongas, vamos lá para aprender hoje sobre Coríntios 10, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para você na tela 1 Corinthians 10, verse 23. Lembrando também, importante eu relembrar, que o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Faith with Fluency, eu te ensinei como estudar, eu coloquei um vocabulário para iniciar essa aventura da Bíblia, então um vocabulário bem específico. Também dei dicas de estudo, qual que é a versão em inglês que eu uso. Então, eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela esse card para você assistir esse vídeo também, que é o primeiro vídeo, para que você possa se orientar melhor, tá bom? Mas vamos lá então. You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Então, aqui a gente tem essas palavras que estão destacadas em vermelho, que são palavras que a gente vai verificar aqui agora. Allowed é permitido, tá? Vem do verbo permitir, allow. E ele é um verbo regular. O que quer dizer um verbo regular? Que quando ele é conjugado no passado, a gente consegue colocar ed, certo? Então, ele é um exemplo de um verbo regular. Ele é um exemplo contrário, por exemplo, do do. O do no i, ele é irregular. E o passado do do é did. O say também é irregular, ele fica said no passado. Então, memoriza já que allow é um regular, a gente coloca ed no final. Beleza? E aí a gente vai ver aqui sobre anything e everything. Isso aqui causa confusão. E é normal causar um certo tipo de confusão, porque significa qualquer coisa, significa nada, o que é? Então, vamos lá. Anything, everything, something e nothing são pronomes indefinidos. E eu destaquei aqui o anything, porque a gente já vai ver sobre ele agora, então segura aí um pouquinho. Eles são pronomes indefinidos. O que isso quer dizer? Eles vão falar de coisas que são vagas, sabe? Muitas coisas, algumas coisas. Então, eles não têm uma definição exata para aquilo, não é muito específico, entende? E anything, quais são os significados? Qualquer coisa, alguma coisa e nada. Everything, tudo e todas as coisas. Something, algo e alguma coisa. E o nothing é nada, certo? Então, isso aqui eu acho que já é muito claro para vocês. Mas assim, ó, pensa every é de tudo, de todos. Some é alguns, né? Então, se aparece some sozinho, some people, algumas pessoas. Some fruits, algumas frutas. Something, alguma coisa, né? E o nothing vem de nada, a ausência mesmo, vem de not, nada. Not thing, entende? Coisa alguma, nenhuma. Sem coisa, ok? E o N vem de qualquer. Às vezes aparece o N sozinho também, tá? Anyone, qualquer pessoa,
ok? E aí aqui a gente tem anything e nothing, que a gente precisa de ter um pouco mais de atenção. Por quê? O anything, ele pode ser na afirmativa, na interrogativa e na negativa, né? Na afirmativa, um exemplo. You can choose anything from the menu. Você pode escolher qualquer coisa do cardápio. Qualquer coisa. Então, na afirmativa, o sentido dele é de qualquer coisa. Já na interrogative, did you buy anything at the mall? Você comprou alguma coisa no shopping? Já muda para alguma coisa. Porque não tem como a gente falar, você comprou qualquer coisa no shopping, fica meio estranho, né? Então a gente traz mais pro sentido mesmo. E a negative, I don't know anything about cars. Eu não sei nada sobre carros. Aqui o verbo está na negativa e por isso é anything e não nothing. Por quê? No português a gente costuma usar uma coisa que se chama dupla negativa. Que é quando a gente fala, por exemplo, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tem dupla negativa, não e nada, entende? No inglês isso não é possível de acontecer. E o anything, ele tem uma característica de ser um pouco mais afirmativa do que o nothing, porque o nothing é a ausência. De fato, não existe. Então, se eu tenho aqui um verbo que está negativo, nesse caso é o don't, aí eu vou usar o anything, para não existir essa dupla negativa e ficar redundante, entende? Já o nothing a gente vai usar somente quando o verbo estiver na forma afirmativa, justamente porque ele traz uma sensação de negativar tudo mesmo, porque ele é a ausência. Então, I have nothing to say. Eu não tenho nada para falar. Entende o sentido? No português a gente fala, eu não tenho nada, mas se eu colocar I don't have nothing, vira uma dupla negativa que no inglês não é possível. Ficou claro? Coloque nos comentários depois se vocês entenderam de fato e eu posso fazer outro vídeo depois ou explicar para vocês particularmente mesmo. Mas esse é o ponto. Então, a gente tem anything e nothing. Nothing traz mais a sensação do negativo, é a ausência, de fato. Já o anything, ele pode ser qualquer coisa, alguma coisa, né? E o nada também, só que um pouco mais afirmativo. Mais positivo, digamos assim, ok? Então, aqui nesse versículo específico, a gente falou somente sobre isso, um versículo bem mais simples, né? Não tem tanta complexidade nele, não tem tantas regras gramaticais nele. E eu queria trazer mais relacionado a essa parte do anything, do everything, para que fique claro mesmo sobre essa diferença, principalmente entre o nothing, né? E eu sempre faço no final, se você que chegou agora, sempre no final, depois que eu explico essa parte mais técnica do inglês, eu sempre gosto de fazer uma reflexão sobre esse versículo. E aí eu tô aqui com esse livro do C.S. Lewis, que é O Cristianismo Puro e Simples. Sou apaixonada nesse livro, no C.S. Lewis também, eu tenho outros dele também que tá aqui, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e O Peso da Glória. E são leituras muito edificantes e se você é cristão, eu te recomendo muito, só que é uma leitura muito técnica, muito densa, então não é uma coisa muito, assim, agradável, ele é desconfortável, né? São tapas na cara e eu acho que a gente, como cristão, a gente sempre tem que estar em contato com isso para que a gente sempre volte a pensar, volte a focar no que realmente importa, que é a vida eterna. E em relação a esse versículo, aqui no livro do C.S. Lewis, tem uma passagem que eu acho que se relaciona muito com isso, porque aqui a gente está falando que tudo é permitido, você pode fazer tudo, eu sou permitido para fazer tudo, né? Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom para você, nem tudo é benéfico para você. E eu acho que isso é muito no contexto de que Paulo, o autor de Coríntios, né?
ele era a favor da liberdade. Então, nós somos livres, né? Então, o que ele quis dizer, pelo menos é a minha interpretação, e eu já vi alguns estudos nesse sentido também, de que somos livres, né? E essa liberdade vem de uma prisão, de uma morte, né? De uma prisão na cruz. Então, nós hoje somos livres porque Jesus se sacrificou por nós, mas nós temos essa liberdade. E aí entra muito aquela questão, será que existe livre-arbítrio ou não? Mas não quero entrar muito nesse ponto aqui, porque eu acho que isso é muito controverso. Mas, aqui, eu acho que vocês já assistiram Nárnia, que também é do C.S. Lewis, né? E Nárnia é inspirado nas passagens bíblicas, todo mundo sabe disso. E Nárnia tem uma questão de que existe aquele mundo de Nárnia, e existe os que vêm de fora daquele mundo, né? Que são os irmãos, os 4 irmãos. Só que existe naquele mundo de Nárnia, existem coisas que afetam todo mundo. Existe um inverno muito rigoroso, não existe Natal. Então, são coisas que vão existindo ali, mas quem tá de fora, quando esses irmãos chegam, eles não se contaminam com essa situação que está acontecendo em Nárnia, a não ser o Edmundo, que se alimenta, que troca uma liberdade por uma sobremesa da rainha má. E isso que ele faz, eu acho que entra muito nessa questão aqui de que era permitido para ele. Qual que é o pecado em comer uma sobremesa? Qual que é o crime em comer uma sobremesa? Mas não convinha, não era benéfico e de fato não foi bom para ele e ele logo colheu esse fruto de uma escolha ruim. E pra gente na nossa vida, no mundo real, sem ser no mundo fantasioso, é bem assim, nós temos a liberdade, inclusive em relação à alimentação, em relação a tudo que a gente faz, a gente pode comer tudo que a gente quiser, a gente pode fazer o que quiser, se eu não quiser trabalhar, tudo bem, mas me convém, né? Então, eu acho que esse é o ponto, mas aqui a gente não fala de Nárnia nessa leitura, mas eu quero colocar aqui, ó, vou parafrasear aqui. O cristão diz: as criaturas não nasceriam com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome, muito bem, existe a comida. Um pato deseja nadar, muito bem, existe a água. Ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos nunca tivessem tido a intenção de satisfazer esse desejo, de apenas despertá-lo para levá-lo à satisfação real. Nesse caso, tenho de cuidar, por um lado, para nunca desprezar ou ser ingrato por essas bênçãos terrenas e, por outro, nunca tomá-las equivocadamente por algo mais do que elas são, meras cópias, eco ou miragem. Tenho de manter vivo em mim o desejo pelo meu verdadeiro país de destino, aquele que não encontrarei antes da minha morte. Nunca devo deixar que ele me sufoque ou fique de lado. A jornada para esse outro mundo e a ajuda para que os outros façam a mesma coisa devem se tornar o objeto principal da vida. Ou seja, se existem prazeres aqui que tudo bem, vão me satisfazer, uma água fresca depois de um dia muito quente, ou uma criança que sente fome e é amamentada e passa, mas existe certos tipos de desejos que nunca serão satisfeitos com as coisas terrenas, porque nós não somos daqui. E nós precisamos de ter esse foco de que essas coisas não vão ser essa falta que a gente sente, essa falta na alma que a gente sente, que parece que nada tá bom. É muito importante que a gente entenda a bênção de ter tudo isso, para que a gente continue vivendo,
mas que a gente entenda que realmente a gente nunca vai suprir isso até o dia da nossa morte, em que nos encontraremos com Cristo. E por isso que é importante que a gente sempre saiba que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo é benéfico e nem tudo é bom, porque de fato não é para ser bom e não é para ser benéfico, porque aqui não é o destino final. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que consegui passar a mensagem do que eu queria. E que Deus abençoe você nessa semana, nesse mês de maio que está começando. E se você tiver alguma dica de algum versículo, ou se quiser acrescentar alguma coisa nessa reflexão, fique à vontade. Por favor, não esqueça de curtir e se inscrever para me ajudar, para ajudar o meu trabalho, para levar mais a palavra de Deus para mais pessoas. E é isso. Um beijo grande e see you in the next video. Bye!